Hoje eu vou te apresentar as duas principais regras de pensamento para encontrar melhores lances em literalmente qualquer posição de xadrez. E é fácil de lembrar, sendo usada até mesmo no nível de grandes mestres, mas que você mesmo poderá aplicar e possivelmente vencer mais partidas de um jeito simples. Vejamos esse exemplo muito instrutivo para usar os conceitos. As brancas jogam, e eu recomendo você pausar um momento para analisar e refletir 1 ou 2 minutos sobre qual seria o seu lance. Bem, o problema dessa posição é a quantidade de lances bons que nós temos, e é isso que nos causa dificuldades em decidir apenas um. Por exemplo, quando você escuta comentadores analisando jogos de famosos, eles provavelmente dizem: Magnus jogou rei e3 para centralizar o rei. Porém isso não explica porque isso realmente seria o melhor lance, já que lances como torre D1 ou até H3 são perfeitamente ok. Enfim, sem mais enrolações, o primeiro princípio que todos devem seguir é: lances de ataque. Um lance de ataque é um lance que captura ou ameaça alguma coisa no lado adversário, e normalmente o faz recuar ou se defender. Esse tipo de lance é aquele que faz você ganhar no xadrez. Entretanto, nesse exemplo, como você provavelmente já analisou, nós não temos nenhum lance de ataque útil. Podemos afirmar isso percebendo que o oponente controla muito bem quaisquer invasões. É interessante notar que, se cavalo F6 cheque forçasse um lance de rei, isso seria ótimo, até porque você estaria fazendo com que as negras fiquem passivas enquanto seu cavalo fica bem posicionado. Porém, as pretas podem dobrar os nossos peões e não nos deixar nada confortáveis com tentativas de ataque, ainda correndo o risco de deixar o oponente ativar as suas peças e abrir a posição. Mas resumindo, nós não temos nenhum lance de ataque afetivo que nos ajude. Assim, seguimos ao próximo conceito, que diz para ativar a sua peça menos ativa. Nessa posição, podemos dizer que a torre de 1 está passiva, então um lance como torre H1 é ótimo e eu recomendaria para qualquer pessoa, até porque ameaça avançar com H4 e H5 em seguida. No entanto, essa partida foi jogada de brancas com Bob Fischer, e ele decidiu jogar torre em F1, que é um plano bem avançado e complexo com uma ideia bem agressiva. Seu adversário não tinha tantos recursos disponíveis, e acabou passando lances com a torre. Aqui, depois de bispo em F8 para defender H6, tente achar o melhor lance com base nos dois conceitos. Bem, cavalo F6 é um lance de ataque afetivo que nos permite controlar cada vez mais casas da região das pretas, além de forçar rei E7. Sabendo disso, pense também no próximo lance de ataque. O lance jogado foi cavalo captura A5, uma tática invisível que Fischer acabou encontrando com a sua visão, que, resumidamente, tem a ideia de mate por causa do rei trancado. Entretanto, no seu jogo, um recurso como esse pode não existir ou exigir muito de você, e por isso você geralmente deve jogar o mais simples, cavalo G8. Assim ficamos mais que felizes com o ganho de um peão e a invasão da nossa torre. Portanto, agora vem o conceito mais importante que você precisa misturar com essas duas regras principais. Pense como o seu lance ou a sua ideia será respondido. Isso é essencial nessa fórmula, porque a capacidade de avaliação dos lances será aquela que vai decidir a jogada escolhida. Nesse caso, um lance de ataque como dama G4, é respondido com o simples F6, que nos deixa desconfortáveis. Por isso, indo para o segundo critério, percebemos que torre C3 é uma ótima manobra. Além disso, na partida foi jogado o lance torre de F em D1, para ativar essa outra torre, mas é importante entender que um lance como F4 é apenas mais agressivo e cumpre o mesmo dever de ativar essa torre. Isso depende de como você acha que você ficará mais confortável em jogar e, atenção, como o seu adversário ficará mais desconfortável. Vamos fazer uma revisão final sobre o que aprendemos. O primeiro critério para encontrar o melhor lance é procurar atacar e ameaçar algo. Em segundo lugar, pensamos no posicionamento das nossas peças e como podemos melhorá-lo, normalmente ativando a peça menos ativa.
E o mais importante, praticar e saber avaliar conforme o tempo passar. Se você gostou do vídeo, peço que você retribua esse valor curtindo ele e assistindo a mais vídeos do meu canal. Até mais!